Neste vídeo, nós daremos prosseguimento à série de santos católicos, tá certo? Nós vamos falar então de São Bento de Núrcia, o monge, cuja biografia é inspiradora para muitos dos jovens católicos praticantes de hoje, certo? Ele nasceu de uma família nobre romana no dia 2 de março de 480. Ele nasceu na Umbria, na Itália, com o nome de Benedetto de Nócia. E desde muito pequenininho ele manifestou um gosto especial pela oração. Os seus pais foram Eutrópio Anício e Cláudia Abondantia Reguardati. Ele realizou os primeiros estudos próximo à cidade de Spoleto. Depois ele foi para Roma para estudar filosofia. E para completar a primeira parte aqui da sua biografia, ele morreu no dia 11 de julho de 547. Pela lógica aqui, com 67 anos. Ele morreu em Monte Cassino, na Itália. Foi lá que ele organizou as atividades da vida monástica. A Ordem de São Bento, ou a Ordem dos Beneditinos, é uma das maiores ordens monásticas do mundo. A abadia do Monte Cassino foi fundada por São Bento em 529, quando ele tinha 49 anos. Essa fica em Subiaco, na Itália. Bento tinha uma irmã gêmea, não sei se vocês sabem disso, e é muito famosa, Santa Escolástica, tá certo? Ela foi responsável por liderar o ramo feminino da doutrina beneditina, que também se reunia em mosteiros femininos para seguir a regra de São Bento. Essa ordem religiosa é a mais antiga ordem católica de clausura monástica. Está baseada na observância dos preceitos destinados a regular a convivência social. A sede hoje fica em Santo Anselmo ao Aventino, fica em Roma, na Itália. A canonização de São Bento, ela aconteceu já muito tempo depois, já em 1220. E quem canonizou foi o Papa Honório III. Mas a importância de São Bento para o catolicismo tem grande força até hoje. Não só para o catolicismo, mas também para os ortodoxos. Dos seus mosteiros saíram incríveis, 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos. Veja a importância de São Bento. Vamos pensar, refletir sobre isso. Tá bom? Vamos falar aqui da juventude e a busca espiritual de Bento, Ele, muito jovem, ele demonstrava grande maturidade e um coração que não se deixava dominar pela luxúria, que é própria do jovem. Então, aos 13 anos, ele foi para Roma, onde ele observou a superficialidade da vida social. Foi aí, então, que ele percebeu o propósito que Deus tinha para a sua vida. Então, movido por muita coragem, São Bento renunciou a todos os seus bens. Deixou a escola, a família, tudo que fosse material. E partiu em busca de um local isolado para aprofundar a sua espiritualidade. Vamos falar aqui do primeiro milagre de São Bento. Então, numa aldeia chamada Efide, hoje que é conhecida como Afli, São Bento e sua ama se hospedaram na casa de pessoas caridosas. Acontece que um dia a tal ama quebrou um crivo. Crivo é uma vasilhazinha de barro com furos usado para limpar o trigo, certo? Mas que era uma coisa que era muito valiosa para aquela família que tinha hospedado eles. Então São Bento estava lá, catequizando e tal, e quando voltou viu aquela comoção, aquela, menina chorando, a ama chorando, aquele negócio todo e tal.
E aí ele, movido pela piedade, ele orou a Deus, e o tal crivo, né, essa vasilhazinha, foi miraculosamente restaurada. Pedacinho por pedacinho voltou para o seu lugar. Milagre. E por conta desse milagre, essa vasilha foi posta na porta da igrejinha da aldeia, para que todos vissem aquele milagre, e a sua fama de milagreiro se espalhou rapidamente, né? É o chamamento do testemunho, né? Vamos falar aqui de como começou a vida de eremita de São Bento. Ele, quando tinha 20 anos, ele fugiu da glória, né, que o mundo oferecia, e foi viver sozinho numa gruta, lá nas encostas do Monte Italéu, em Subiaco. Isso aí fica a 40 milhas de Roma. E quando ele chegou lá, ele se encontrou com um monge romano, Romano é o nome dele, né? Conhecido como São Romão. E ali ele ajudou São Bento e ensinou as práticas, né, dos eremitas. Não só dessas práticas, mas também as práticas monásticas e religiosas, né? E aí São Bento viveu uma vida de contemplação, oração e renúncia material. Ele já tinha renunciado tudo material, mas aí completou a dose. Com o passar do tempo, São Bento amadureceu a ideia de fundar mosteiros que seguissem a sua vida exemplar, a vida dele, Bento, né? Então ele criou inúmeros mosteiros em toda a Europa e é o fundador, como já disse antes, da Ordem dos Beneditinos. Então a vida de São Bento, ela é marcada pela busca espiritual, milagres e contribuição significativa para a vida monástica cristã. Então vamos falar aqui qual é o lema da Ordem dos Beneditinos, tá certo? Então o lema da ordem é ora e labora, reza e trabalha, em latim, né? Então esse princípio fundamental reflete a vida monástica e espiritual dos monges e monjas beneditinos. Bento estabeleceu esta combinação de oração e trabalho como parte essencial da vida monástica, buscando equilibrar a vida espiritual de oração e o trabalho com as atividades práticas do dia a dia. E foi dessa forma que os monges perceberam que deveriam equilibrar sua vida contemplativa com as atividades práticas, certo? Para comer, trabalhar. Então, buscando a santidade por meio da obediência e do serviço. Então, qual é a regra de São Bento? Então, a regra de São Bento, em latim é regula benedicti, ela foi escrita por São Bento no século VI, 500 e pouco. Essa regra é um conjunto de preceitos destinados a regular a vivência de uma comunidade monástica cristã. Ela é regida por um abade, tem certas características que foram importantes, né, para São Bento. Delas, humildade, que é um valor central na regra. Os monges são chamados a submeter suas vontades à vontade de Deus e a tratar uns aos outros com respeito e humildade. A outra, silêncio e obediência. A regra prescreve períodos de silêncio para contemplação e escuta interior. É uma espécie de lectio divina, né? Outra regra, a vida comunitária. A regra estabelece a vida comunitária como essencial. Os monges compartilham suas vidas, bens e responsabilidades, formando uma fraternidade unida, né? Parecido com a regra franciscana, né? Outra, são detalhes cotidianos. Então, essa regra ela abrange todos os aspectos da vida monástica, desde a oração até o uso de ferramentas no mosteiro. Por essa regra, São Bento buscava formar os jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus e a prática dos mandamentos, acreditando que a vida comunitária era o caminho para atingir a perfeição. Vamos falar aqui de como os mosteiros beneditinos aplicam a regra nos dias de hoje, porque aquilo foi naquele tempo e hoje. Então, os mosteiros beneditinos, eles continuam a aplicar a regra de São Bento atualmente, mantendo os princípios fundamentais estabelecidos por ele há mais de 1500 anos.
Vamos ver alguns detalhes aqui. Por exemplo, hospitalidade. Esse é um apostolado peculiar dos monges beneditinos, que acolhem os hóspedes assim como se tivesse recebido o próprio Jesus Cristo. Essa regra de São Bento instrui: todos os hóspedes que chegarem ao mosteiro sejam recebidos como um Cristo. Outro, estudo e erudição. Nos séculos 17 e 18, os beneditinos se dedicavam aos estudos de erudição na França e na Alemanha. 3. Restauração litúrgica. Então, nos séculos 19 e 20, os beneditinos franceses lideraram a restauração da liturgia. Essa restauração influenciou o movimento litúrgico, tá? Enriquecendo a vida espiritual dos fiéis. A liturgia das horas, a missa, os sacramentos, são fundamentais para a vida beneditina. Em resumo, os mosteiros beneditinos continuam a viver a espiritualidade de São Bento. Então vamos falar aqui de quais são os votos que os monges beneditinos fazem, tá certo? Então, os monges beneditinos, eles fazem votos que expressam compromisso com a vida monástica e os princípios da Ordem de São Bento. Vamos ver alguns aqui, tá? Voto de obediência. Então, os monges beneditinos, eles fazem o voto de obediência ao abade, que é o líder espiritual do mosteiro, e as monjas fazem esse mesmo voto à abadesa. Outro, o voto de estabilidade. Esse voto é uma promessa que o monge faz de permanecer no mosteiro onde ele foi professo, certo? Isso significa que ele se compromete a viver, trabalhar e a orar na mesma comunidade monástica toda a sua vida, a não ser que por um motivo superior ele seja chamado para uma outra tarefa. Outro, voto de conversatio morum. Isso aí se refere à conversão da vida. Conversão de vida, né? Os monges buscam a transformação interior contínua, que a gente aqui chama normalmente metanoia, né? Outro, o voto de pobreza. Isso é muito típico do franciscano, mas os monges beneditinos, eles fazem um voto de pobreza, renunciando à posse material, de bens materiais, né? É como naquele início da igreja, né? Lá, né? Eles partilhavam tudo e tal, aquela coisa. Então, o voto de castidade é outro. O voto de castidade é uma promessa de celibato, onde eles renunciam ao casamento e à vida familiar para se dedicarem totalmente a Deus. Tá certo? Então, nós já vimos e ouvimos muitas vezes falar da medalha de São Bento, mas vamos ver o seu significado, né? Então, a medalha, ela sofreu várias variações e nas mais antigas é possível a gente encontrar a figura de São Bento, né? Rodeada pela frase em latim: Eius in óbito nostro presentia muniamur, que na hora de nossa morte nos proteja a tua presença. Tá? Então, nas medalhas atuais, a frase é Crux Sancti Patris Benedicti, ou ainda Sanctus Benedicti. Já no verso dessa medalha, que você já deve ter visto, né? Nós temos uma figura de uma cruz com as seguintes inscrições: CSPB, né? Cruz Sancti Patris Benedicti, cruz de Santo Pai Bento. Aí nós temos CSSNL, que é Cruz Sacra Sit Mihi Lux, né? Cruz Sagrada seja minha luz. Depois nós temos NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que o dragão não seja o meu guia. Outro, VRS, Vade Retro Satana, passe reto Satanás. Depois, NSMV, Nunquam Saurimihi Vana, nunca seduzas minha alma. Depois, SMQL, Sunt Mola Quaelibas, quais são coisas mais que brindas. IVP, Ipsi Venana Bibas, bebas do mesmo veneno. Uma coisa assim, como é a oração de São Bento? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia.
Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo o teu veneno. Amém, amém, amém. No dia 11 de julho é que se festeja a data de São Bento. Por quê? Porque foi a data que ele morreu, tá certo? Então, a Igreja Católica celebra o dia de São Bento, considerado, aliás, o pai dos monges. E ele também é o padroeiro da Europa. Nós temos vários mosteiros de São Bento aqui no Brasil, né? São Paulo tem um gigantesco. Então, São Bento é o santo protetor dos males espirituais. Veja bem isso, tá? Grave isso, males espirituais. Por fim, dizem os estudiosos que ele teria morrido envenenado, né, por um tal de um sacerdote Florencio. Esse cara era um invejoso de São Bento, meu Deus do céu. Olha que quando São Bento saiu de lá para ir para a abadia lá na Notificação, esse homem vibrava. Se tivesse foguete naquela época, ele soltava foguete. Mas ele morreu. Ele morreu primeiro que São Bento. Não sei de que foi não, mas sei que morreu. E foi ligeiro. Dizem também que São Bento teria morrido de pé, né? Morrido de pé e com as mãos levantadas para cima, para o céu. E isso aí aconteceu 40 dias após a morte da sua irmã gêmea, Santa Escolástica. Não era só a irmã não, era a irmã gêmea, tá? E é isso aí, irmãos. Eu quis mostrar um pouco da biografia de São Bento e também da Ordem Beneditina. Espero ter passado alguma coisa que vocês ainda não sabiam, tá? Eu sei que seria necessário muito mais tempo, mas um vídeo nesse também tá bom. Tá certo? Shalom do Pai. Thank you.